Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos à 11ª aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula a gente vai começar a estudar algumas propriedades de feixes quase coerentes em esquemas projetivos. Então, para isso, deixa eu relembrar que na última aula nós construímos um funtor da categoria de A módulos para a categoria de OX módulos, onde X é o spec de A, que levava um A módulo M, no módulo que construímos da forma emitiu. Esse funtor é exato, totalmente fiel e comuta com soma direta e produto tensorial. Em seguida, nós introduzimos a noção de OX módulos quase coerentes. Então, são aqueles que localmente são da forma emitiu para algum M a módulo. Então, a gente poderia cobrir X com abertos afins, tais que a restrição do feixe quase coerente a cada um desses abertos afins é dessa forma. E eu enunciei também uma proposição que dizia que essa condição vale para cada aberto afim de X, ou seja, para X da forma spec A condição do feixe ser quase coerente equivale à condição do feixe ser da forma emitiu. Ou seja, nós, na verdade, construímos uma equivalência de categorias entre a categoria de A módulos e a categoria de OX módulos quase coerentes, que eu estou denotando dessa forma. E o funtor inverso, nesse caso, ele associa a um feixe, a um OX módulo quase coerente F, o A módulo obtido tomando as seções globais desse feixe. Né? Então, aqui, essa notação eu introduzi na última aula e vai ser muito usada daqui para frente. A gente denota gama XF, denota dessa forma no caso, A módulo das seções globais de F. Então, a gente tem esses dois funtores entre essas categorias. E o que a gente vai fazer hoje é descrever os OX módulos quase coerentes quando X, em vez de ser um esquema afim, é um esquema projetivo ou um esquema da forma proj-S para algum S anel graduado. Então, deixa eu começar fixando a notação. Deixa eu relembrar que a gente tem um anel graduado S, ele pode ser escrito como soma direta de grupos abelianos da forma SD, para D maior ou igual a zero, inteiro maior ou igual a zero, e a gente definiu o esquema proj de S como sendo, conjuntisticamente, o conjunto dos ideais primos homogêneos de S que não contém o ideal irrelevante S+. A gente também mostrou que a gente tem uma base, que os abertos principais, que são os abertos que consistem dos complementares dos fechados definidos por ideais, por elementos homogêneos F, formam uma base para a topologia de Zariski em X. Cada um desses abertos principais é um aberto afim isomorfo a SF. Né? Então, esses aqui são os elementos de grau zero do anel S localizado no elemento homogêneo F. E a gente viu também que os talos do feixe estrutural são anéis locais que podem ser obtidos como os elementos de grau zero da localização de S no primo homogêneo P. Né? Então, mais precisamente, ele pode ser descrito dessa forma. Eu tomo TP é um conjunto multiplicativo que é obtido como a união de todos os elementos homogêneos de grau positivo que não estão no primo P. E aí a gente toma a localização via esse sistema multiplicativo e olha para os elementos de grau zero. Né? Então, essa é uma descrição do anel local em cada ponto.
E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tomar X, o PROS desse anel graduado, e dado qualquer M, S módulo graduado, a gente vai construir um feixe quase coerente em X. Né? Então, deixa eu relembrar que dizer que um M é um S módulo graduado, quer dizer que a gente pode decompor o M como soma direta de grupos abelianos da forma MD, para qualquer D inteiro, possivelmente negativo, de forma que, se eu multiplico um elemento homogêneo de grau D de S por um elemento homogêneo de grau E de M, eu vou obter um elemento de grau homogêneo de grau D mais E em M. Então, essa é a noção de anel graduado. E como eu falei, a gente vai construir, a partir desse S módulo graduado, um OX módulo quase coerente, que a gente vai denotar por M-til. Então, eu deixo vocês podem ler no Hartion, seção 5 do capítulo 2, essa construção. Eu vou passar bastante rápido e deixo vocês lerem os detalhes na referência. Então, aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai construir esse módulo de forma que para cada aberto afim, então esse aberto afim são, por exemplo, esses abertos principais da forma XF, que é isomorfo, a spec dos elementos de grau zero em SF, aqui a gente vai ter exatamente o feixe quase coerente associado ao SF módulo MF. Aqui, MF, por definição, novamente, vai ser o módulo, o SF módulo, formado pelos elementos de grau zero na localização, no anel localizado, no módulo localizado MF. E a gente observa que, na verdade, essa definição ela faz sentido. Eu posso definir localmente para cada aberto principal, eu posso definir esse OX módulo quase coerente dessa forma, e essas definições elas são compatíveis na interseção. Então, a gente pode colar nas interseções de forma a obter um OX módulo quase coerente. E a gente pode mostrar também que o talo deste feixe de OX módulos quase coerentes são isomorfos exatamente aos elementos de grau zero na localização do módulo M no primo P. E agora, algumas perguntas naturais relacionadas a essa construção são as seguintes. Bom, primeiro, então vamos fixar X, vai ser o PROS de S. Então, a primeira pergunta é se é possível a gente recuperar o S módulo graduado M a partir do feixe quase coerente M-til. E uma outra pergunta, né, a gente quer saber se todo feixe quase coerente em X vai ser da forma M-til. Então, isso seriam perguntas no sentido da gente generalizar para o caso projetivo aquela equivalência de categorias que a gente viu no caso afim. Bom, a resposta aqui é a situação um pouco mais complicada. A resposta para a primeira pergunta é não. Em geral, não é possível se recuperar o módulo M a partir de M-til. Então, eu deixo como referência um exercício do Hartion, que vocês, por enquanto, ainda não tenho a bagagem para fazer, mas daqui a pouco vocês vou deixar como exercício vocês resolverem. Então, nesse exercício, o Hartion explica como que dois S-módulos graduados podem dar origem ao mesmo feixe coerente M-til, né, feixe coerente F, e também ele pede que ele indica como vocês devem mostrar que, sob certas condições, é possível dizer exatamente quando dois S-módulos graduados M e M' vão dar origem ao mesmo feixe quase coerente. Então, isso é algo que a gente pode fazer para responder
de forma mais precisa essa primeira pergunta. E agora, com relação à segunda pergunta, a gente vai ver que a resposta é positiva quando S é finitamente gerado por S1 como S0 álgebra. Então, essa é exatamente a nossa definição de esquema projetivo. Lembro que a gente definiu um esquema como sendo projetivo, se ele era proje de S para um S satisfazendo essas condições, sendo gerado por S1 como S0 álgebra e o S1 um S0 módulo finitamente gerado. Ok, então deixa eu só observar aqui só uma observação que vocês não devem se surpreender com a resposta à primeira pergunta ser negativa, porque a gente já viu que dois anéis graduados não isomorfos podem dar origem ao mesmo esquema proje. Então, por exemplo, quando S é um anel graduado que é gerado por S1 como S0 álgebra, a gente pode definir para todo inteiro positivo o anel graduado, a potência décima de S, como sendo o anel graduado tal que os elementos de grau E são os elementos do anel original S de grau DE. Então, a gente viu que o proje desse anel graduado nessa potência décima de S é isomorfo ao proje de S, mas, em geral, S não é isomorfo à sua potência décima. Então, isso tem a ver com o mergulho de Veronese que a gente estudou algumas aulas atrás. Ok, então agora vamos voltar à segunda pergunta. Então, a gente fixa X como sendo proje de S um esquema projetivo. Então, aqui eu estou supondo que S é finitamente gerado por S1 como uma S0 álgebra. E a gente está se perguntando se todo feixe quase coerente F em X é da forma M-til. Então, deixa eu só relembrar como que a gente fez para, dado um feixe coerente sobre um esquema afim, construir o amódulo que daria origem a esse feixe. Então, a gente construiu esses dois funtores, funtores um inverso do outro, e o que a gente fez, então, para, a partir de um feixe quase coerente num esquema afim, F, encontrar um amódulo M, que dá origem a ele, é tomar as seções globais. Então, a gente olhou para o amódulo das seções do feixe F em todo o aberto X. Então, nesse caso, esse tipo de construção, ela vai ser, em algum sentido, ela é a base para a gente poder responder essa pergunta, para a gente poder construir, dado um feixe quase coerente F, num esquema projetivo X, um S módulo graduado M, que vai dar origem a esse feixe. A ideia é exatamente, a base da ideia é olhar para as seções globais. Mas a gente vai ter que fazer algo um pouco mais esperto, porque deixa eu só relembrar que no caso, por exemplo, em que X é um espaço projetivo de dimensão n sobre um corpo K, ou seja, proje do anel de polinômios em n mais uma variáveis com coeficientes em K. Nesse caso, as seções globais do feixe estrutural, ou seja, que seriam exatamente as funções regulares em Pn, elas são simplesmente as funções constantes, ou seja, esse anel das seções globais é o anel de polinômios, esse vai ser o anel de polinômios, vai ser um anel de polinômios constantes, K. Então, a gente não consegue, a partir, tomando as seções globais do feixe estrutural, a gente não consegue recuperar todos os polinômios, a gente só recupera os polinômios de grau zero. Então, para recuperar o anel graduado, a gente vai ter que introduzir uma operação bastante importante, que é a chamada torção. Então, deixa eu introduzir
essa ferramenta. Então, dado S um anel graduado e M um S-módulo graduado, a gente vai construir módulos, S-módulos torcidos da seguinte forma. Então, a gente vai fixar um inteiro qualquer N, pode ser positivo ou negativo, e a gente define os S-módulos torcidos Sn e Mn da seguinte forma. Os elementos homogêneos de grau D do S-módulo Sn vão ser exatamente os elementos de S que tem grau N mais D. E os elementos, analogamente, os elementos homogêneos de grau D do módulo torcido Mn vão ser exatamente os elementos de M com grau N mais D. Ou seja, o que eu estou fazendo é, quando eu considero essa torção, os elementos do S-módulo continuam sendo exatamente os mesmos, mas a gente vai mudar a graduação, a gente vai fazer uma translação na graduação do módulo. E uma observação que eu deixo como vocês verificarem, que é fácil de se verificar, é que o módulo torcido Mn, ele vai ser isomorfo, que eu coloquei igual, mas deveria ser um isomorfo, ao produto tensorial sobre S do módulo M com o módulo torcido Sn. Então, a gente vai mimicar essas definições agora para OX módulos, para um esquema PROGE. Então, agora X vai ser PROGE de um anel graduado, e eu primeiro vou definir o OX módulo quase coerente OXN como sendo o OX módulo associado ao módulo torcido Sn. Então, é fácil verificar que esse é um OX módulo quase coerente. Eu posso olhar para as cartas afins e descrever esse OX módulo quase coerente nessas cartas. E, dado um OX módulo F, eu defino o OX módulo torcido Fn como sendo o produto tensorial de F como OX módulo pelo módulo quase coerente OXN que eu defini logo acima. Né? Então, com isso, a gente define os OX módulos torcidos. E na próxima aula a gente vai usar esses OX módulos torcidos para, dado um feixe quase coerente em X, construir um S-módulo graduado M, tal que emitiu é isomorfo a F. Então, isso é o tema da próxima aula, mas eu gostaria de deixar, então, um exercício para vocês fazerem para a próxima aula, de forma a solidificar esses conceitos, é calcular esses módulos, esses feixes quase coerentes num contexto bastante concreto. Né? Então, vamos olhar para o esquema projetivo PN sobre um corpo K. Então, aqui, isso vai ser o PROJ do anel graduado S, que é o anel de polinômios em N mais uma variáveis com coeficientes em K. A gente já viu que as únicas seções globais do feixe estrutural de PN são os elementos de K. Né? Então, as únicas funções regulares em PN são as funções constantes. Porém, eu posso considerar agora não só o feixe estrutural, mas os feixes torcidos, que são da forma PND para qualquer D qualquer D inteiro. Né? Então, eu deixo como exercício vocês investigarem esses feixes quase coerentes que são construídos dessa forma, são feixes de OX módulos, e principalmente calcular quem são as seções globais desses feixes quase coerentes. Em particular, vocês vão mostrar que quando M é negativo, então o feixe torcido OPN
D, desculpa, aqui onde vocês estão lendo M à direita deveria ser D. Então, quando D é menor do que zero, as seções, você não tem seções globais não triviais, ou seja, o K-módulo das funções das seções, o K-módulo das seções globais desse feixe torcido OPND é zero. Porém, quando D for maior ou igual a zero, o K-módulo, no caso, né, o K-espaço vetorial das seções globais em Pn do feixe torcido OPND vai ser exatamente o espaço vetorial dos polinômios homogêneos de grau D em n mais uma variáveis sobre K. Então, eu queria que vocês... É importante vocês calcularem, né, essas seções globais para se familiarizarem com essa construção. E quero que vocês observem agora, então, que a gente já viu que tomando as seções globais do feixe estrutural, a gente não consegue recuperar o anel graduado S. Na verdade, a gente só consegue recuperar o corpo de base K. Porém, se a gente tomar todas as possíveis torções do feixe estrutural, a gente e juntá-los de uma forma que a gente vai precisar na próxima aula, a gente consegue recuperar o anel graduado S. Né? Então, a gente consegue recuperar todos os grupos abelianos, os espaços vetoriais dos polinômios homogêneos de grau D para cada D. Então, na próxima aula, a gente vai mostrar que a gente consegue... então, dessa forma, a gente conseguiria, colocando todas essas seções globais juntas, né, a gente vai conseguir dar vai recuperar o anel graduado S. Então, isso a gente vai fazer na próxima semana e me despeço por aqui.